Porque assim, se a torcida está insatisfeita com o São Paulo, seja com o advogado dele, tá Conflito da de nação, você vai interesses. criar esse Não tem problema, porque numa dividida São Paulo e nação, eu fico com a nação. Mas como é que você defende o São Paulo depois de sábado? Rapaz. Então, por exemplo, assim, sabe que muita Puxa gente saco tá e me formiga dá em cobrando, todo lugar, hein? Muita não gente flamenguistas, tá me cobrando. crítica ao São Paulo por ter chutado o microfone. Como assim? Ah, fui cobrado por isso. Aí o pessoal falou assim, se fosse o Abel que chutasse mesma o coisa, microfone, mandaram pra mim só. vocês da imprensa iam detonar, Passam crucificar pano, o não sei o quê. Abel. O cara me iam mandou uma mensagem ontem, querer 8h20 prender o da manhã Abel, sobre isso. Falei, porque ele amigão. Mas Sal o azul, São vai Paulo tranquilo, né? chuta o microfone e vocês passam pano pra ele. E eu sou advogado dele, eu que deveria defendê-lo, né? Você passa pano mesmo pra ele. Não, então, mas quando é preciso, né? Então eu acho que ele se equivocou. Eu até brinquei com o seguinte. fazer alguma coisa. Nesse Campeonato Brasileiro de chilique, chororô, mini-mini, estupidez, mimimi e tal. Mini? Mini é a namorada do Mickey. Não, é a versão do... Ai, chega de mini-mini aí. Chega de mini-mini, aqui Não, não. Figura? Vou repetir. Nesse Campeonato Brasileiro de chilique, estupidez, mimimi e chororô, o São Paulo entrou no G4. Entrou no G4, porque tem uma briga boa. De cara que fica reclamando e dá piti e tal. Trabalho dele. Então, o trabalho do São Paulo é assim, eu não vou satanizar completamente, mas neste Meu momento, Deus do céu. neste recorte, como diz o Pedro Ivo, ele que criou esse termo, o recorte, né? O Zé tá aqui, adora, né? Recorte é a Já não tá aqui. Então, mas o Zé adora, eu falei. Você viu o Zé O Zé aqui? sempre cita o recorte Ele do deixa ele dá o devido crédito. William, deixa. Então é o Respeito. seguinte, Esses momentos assim a gente não contraria, não. Deixa o... eu não vou amor dizer de que tá Deus. no nível o Filipão, Tá e aqui ele o vai Zé. apostar nas Copas, e a gente sabe, agora tem um jogo muito importante contra o Grêmio. O Flamengo é favorito contra o Grêmio, aliás, é o melhor elenco ainda à disposição na competição, é um grande favorito para ganhar a Copa do Brasil. E na Libertadores também, né? Tem o Olímpia, que eu acho que é um adversário acessível, agora contra o Ars. Se o Flamengo só se limitar, entre aspas, às Copas, as duas que ele venceu ano passado e repetir, o torcedor do Flamengo não vai ficar totalmente satisfeito. A diretoria já não ficou totalmente satisfeita com só os títulos de Copa do Brasil e Libertadores, com desempenho um pouco aquém nas finais. Mas nas reuniões com o seu cliente, você já falou isso pra ele? Então, o Sampaoli mexe demais no time, é uma característica dele. Tem gente achando que ele tem uma birra, não é necessariamente com o Pedro, mas com a centroavância. Times dele não aproveitam muito essa figura, esse tipo de jogador. E o Pedro vinha muito bem, né? Mesmo quando o Flamengo estava rateando ali, época do Mundial ali, o Pedro era um cara que estava meio que se salvando. Então, o ele era Sampaoli, com o Vitor Pereira. especialmente com o Pedro, a cobrança é nesse sentido. Pô, mas ele tem alguma coisa ali contra isso? Ah, mas ele tá favorecendo o Gabigol, que em algum momento ele também reclamou, que tava meio que no ostracismo e queria ser centroavante e tal. Fato que o Sampaoli no Campeonato Brasileiro não tá conseguindo embalar, se aproximar do Botafogo como a nação imaginava. Todo mundo falava, fica tranquilo, cara. Na hora que tá... o Rascaeta voltou a jogar, fisicamente o time tá melhor, Gabigol superou lesão, Bruno Henrique voltou, depois saiu agora, tal. O Davi Luiz está jogando melhor, alguns jogadores cresceram, o Pulgar desencantou na mão do Sampaoli, Matheus Cunha Tá se fora, firmou bom lembrar, como né? goleiro, chegou o Rossi, mas o Matheus Cunha tá salvando o time. Aí você faz um jogo contra o América, que é um time que tem seus méritos, né? Ele costuma... Eu já comparei com o México, né? Na Copa do Mundo. Joga como nunca e perde como sempre. Dessa vez, teve até um pênalti, né? O flamenguista que pode lamentar, não ganhamos do Palmeiras no Allianz porque não marcaram um pênalti no Everton Ribeiro. Nesse jogo aí teve um suposto pênalti pro América, muita gente reclamando, né? Então o América poderia ter tido melhor sorte, sair com a vitória desse confronto, e aí o flamenguista fica muito decepcionado, vendo o Botafogo, que é uma surpresa, bem na liderança, e o Flamengo, nesse momento, empacado. Será que daqui a pouco o Flamengo vai fazer o que o Dorival fez no ano passado? Chegar num momento ali e falar, olha, vou botar time reserva aqui no Brasileiro e vou remar só nas Copas? O flamenguista não quer repetir esse ano. Ele quer tentar ainda, acredita que é possível. E para o time que tem um maior investimento, uma fartura, talvez faça economicamente a maior janela da história de um clube brasileiro. Vamos ver como é que fica a situação aí, Claudinho e tal. Eu ainda não descarto, nem de longe, o Flamengo pelo título. Mas há uma preocupação, mais satisfação nesse momento com o Sampaoli e por algumas escolhas. Rodízio dele e tal. Para algumas partidas, o São Paulo realmente está sem defesa
de advogado. Olha só. Impressionante que eu só vi ele falando mais de um time quando ele fala do São Paulo. O Flamengo quase atingiu aquele nível São Paulo agora, né, com o O Flamengo. negócio dele com o Sampaoli. São Paulo, você São sempre Paulo. fala do São Paulo, São cara. torcidas Paulo. amigas. Você sabe que ele é o maior fã do Careca, né? Sou. É o maior fã do Careca, tá? Ele é um pé no Morumbi. O Bubu tocou num ponto aí que a gente não pode descartar o Flamengo como postulante ao título. Mas o Flamengo ainda não se apresentou no campeonato como postulante ao título. Se ele quer, né? E a gente fica agora num debate de... Esse time tem uma... Parece que são dois times, né? O Flamengo de meio de semana, quando joga Copa, quando joga mata-mata de Copa do Brasil. Vamos ver agora como é que vai ser Libertadores. E o Flamengo fim de semana. Porque o Flamengo não é um time tecnicamente ruim. Quando o Bubu fala em maior janela da história, pode ser, a cobrança ela é mais pesada por isso. Você tem um elenco muito acima de todos os outros. O rival ali, talvez, mais próximo, está batendo cabeça, crise, torcida, presidente, porque não contrata. Então, assim, é algo muito fora da curva. E o Flamengo, mais um ano, ele não se apresenta como postulante real. Real que a gente fala de campo, de desempenho ao título brasileiro, como não foi ano passado, como não foi ano retrasado. Então, assim, preocupa porque que Flamengo, qual é o Flamengo que a gente vai analisar? É o Flamengo que sustenta uma virada contra o Atlético Paranaense dentro do Maracanã, sustenta a vantagem lá para se classificar, que vai se preparar para pegar o Olímpia em oitavos de Libertadores? Ou é um Flamengo do Campeonato Brasileiro que quando você acha que vai engatar alguma coisa na terceira, quarta marcha, ele dá uma diminuída na velocidade? É um time, não é que um time com gestos técnicos ruins, ou que falta qualidade, mas é um time meio passivo, moroso. Você que falou moroso no início do programa? Falei, tem uma outra Bonito, coisa... né? Moroso. E tem uma outra coisa que chama atenção, até na questão do foco dentro do jogo. O Flamengo contra o Olímpia, certamente ele vai ter um nível de atenção de 100%. A gente 99%, acha que 98%. vai ter. Mas, por exemplo, contra o América, tem um lance que para mim é, assim, até vou citar porque eu não quero colocar, a culpa do resultado não foi, né, mas você vê que o Vitor Hugo estava no meio de campo, uma hora ele é acionado, os caras tocam a bola para ele na recomposição, ele tá olhando pro árbitro, tipo, meio trocando uma ideia com o árbitro, a bola passa... A câmera de trás... De trás, o América bem, né? faz o contra-ataque, ele toma uma bronca dos jogadores do Flamengo, não porque ele tenha desligado, mas é que ele estava com o nível de atenção dele mais baixo, ele foca no árbitro e fica trocando uma ideia com o árbitro e o jogo rolando. A resposta não é só sobre o trabalho de Sampaoli, é sobre essa desconexão dos atletas. E depois dos ele foi lá e atletas. fez o gol. O que eu estou lembrando para vocês é o seguinte, essa ligação do Flamengo durante o jogo, não vou colocar desinteressado, porque ninguém entra desinteressado. Mas o time estava desinteressado. Mas sábado, falta Edu, um pouquinho de menos. ajuste nesse Tem foco. jogador abaixo. que escolhe jogo, né? Não, mas não é que você escolhe, Bubu. Eu não sei se ele escolhe jogo, acho mas que acho ele- que nesse aqui é eu algo me mato, natural né? da natural, mobilização do ambiente. É isso. Você tá no algo jogo. natural da mobilização do Flamengo e ambiente. América Mineiro, sábado, aí você olha a tabela, pô, tem agora Copa do Brasil, tem um jogo aí. Quem coloca Depois o tem Flamengo? Olímpia, não Pois sei o o Olímpia, quê. você Gente, começa mas você começar a olhar para o o Campeonato Brasileiro, gente, Que não coloca tá o indo Flamengo no disputar o debate, Carioca. William. Não, mas não está indo disputar o Carioca. Mas o Flamengo tem condições. Gente, a gente Mas não está falando... o A gente tá falando Botafogo aqui o causou seguinte, esse fenômeno. Tudo bem, mas a gente está falando aqui o seguinte, não dá para dizer que o Botafogo já ganhou o campeonato. É lógico que não dá para dizer que já ganhou o acho que não, campeonato. mas o Botafogo- Tem muito pela frente. Mas pela distância, se o Flamengo engatar... E o Flamengo tem elenco para disputar essas competições. É o único... único a que gente tem, cansa isso de eu falar concordo. aqui, não é? Que é o único time brasileiro que tem elenco para disputar as três. Vocês para ganhar, você tem para disputar Sim. as três. Tem. Então, assim, você olha o brasileiro, cara, quer coisa mais para mobilizar mais do que aquela coisa de, pô, será que a gente ganha essa tríplice coroa? Ninguém conseguiu ganhar brasileiro, Copa do Brasil e William. Libertadores. Pô, a gente pode. mas é o Maracanã não tem calendário. mobilização do elenco. Cara, a torcida mobilizada. Você viu o Maracanã, jogo contra o América no Sim, sábado? a torcida do Flamengo é maravilhosa. Lotadinho. O torcedor tá mobilizado, cara. Ô, William, mas tem o torcedor ponto... tá mobilizado. A gente tá falando tanto do Pô, se eu calendário, tô os num caras time- descansam no jogo, Se eu cara. tô num time, eu sei que cada um é cada um, mas eu tô num time que eu olho e Cada falo, um com cara, seu cada dá um. pra ganhar as três, hein? Pô, vamos nessa. Não, só o Flamengo pode, né? Porque quem mais pode? Mas há O Palmeiras há não quanto tá tempo- mais nas três. Há quanto tempo a gente não está falando isso do Flamengo? Pô, muito tempo. Muito tempo. A gente, ano passado, o Dorival chega para salvar Copas. Aí, pô, o time joga bem, mas ficou a conta lá do início do Brasileiro, não dá para chegar. Ano retrasado, vai olhar para a Copa. Esse ano, quem coloca o Flamengo como postulante ao título brasileiro somos nós, opinião pública e outras torcidas. A folha salarial coloca, mas o campo ainda não coloca. O campo não respondeu Não ainda. coloca, É ele verdade. se coloca nessa É verdade. Entendeu? posição. O campo ainda não coloca. É verdade. E aí você precisa ir muito além do trabalho de Sampaoli, que começou agora em abril, gente. É bom frisar. Porque você pensa em trabalho de Sampaoli, você pensa num time organizado, com bola, rápido, intenso, perde, pressiona, ligado no 220. As melhores atuações do Flamengo com o Sampaoli são assim desde o início.
E é o que você não vê, não consegue ver numa sequência. Você pode ver num jogo ou outro de Campeonato Brasileiro. Agora, esse time ele ainda faz muito assim. E para você tirar uma Durante o vantagem jogo de também, 12 Pedro. pontos no Campeonato Brasileiro, o Flamengo ainda não se apresentou como esse postulante ao título brasileiro em campo.